Olá, sejam bem-vindos a mais um AlphaCast, o podcast do Alpha Juris. Inicialmente, eu deixo meus agradecimentos aqui para a editora e livraria De Plácido, com sede aqui em Belo Horizonte, também ao Instituto de Direito, Processo e Justiça, o IDPJus, do Rio de Janeiro. Agradeço também aqui de BH a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, em especial agradecimento a Minas do Sul, Cafés Especiais, que, aliás, é o cafezinho que a gente vai tomar hoje aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre liderança comunicacional. Eu vou apresentar para vocês, então, a nossa convidada do dia. É a Ludmila Stigert. Ela que é advogada colaborativa, professora universitária há mais de 18 anos e palestrante, instrutora de mediação do Conselho Nacional de Justiça, facilitadora em comunicação não violenta, mediadora judicial e extrajudicial, analista comportamental, diretora da LS Core, idealizadora do projeto IAM e mentora de mulheres. E comigo aqui também a Cacá Carolina Freitas, minha parceira, advogada, sócia, sempre que possível está aqui comigo também, me ajudando na condução desse nossa conversa, desse nosso podcast. Bom, e a temática de hoje, então, agradeço a presença das duas. A gente vai falar um pouquinho sobre liderança comunicacional, que é uma temática aberta, de extrema relevância, para todo e qualquer profissional, seja no setor público, no setor privado. E a comunicação ela está diretamente atrelada à liderança, tanto quanto a liderança à comunicação. Para dar início, eu vejo muito, tomando aí como exemplo, como pontapé inicial, essa questão das pessoas trabalharem em equipe, trabalharem com outras pessoas, a questão emocional, da inteligência emocional, comportamental, comunicacional, comunicação não violenta, comunicação assertiva e como tudo isso afeta ambientes não só profissionais, não só corporativos, mas sociais, ambientes familiares também, e como a comunicação ela tem esse poder gigantesco para desenvolver e para fazer um bom líder, né? Então, assim, a partir dessa nossa temática, dessa nossa pegada do dia hoje, é lançar essa bola para a gente bater um papo sobre isso. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores, coisas muito interessantes e que, direto ou indiretamente, se relacionam com essa questão da liderança comunicacional também, que é posicionamento, que é inteligência emocional, como eu falei, que é marketing, imagem pessoal. Enfim, como tudo isso daí está atrelado mais do que nunca no mundo de hoje, que as pessoas se desenvolvem tanto aí com competências técnicas, mas e aquelas outras ali que pertencem às pessoas, que é a questão emocional, que é a questão de avaliar a necessidade do outro, avaliar a demanda de uma equipe, clareza, objetividade, inspiração, transformação, que é tudo um papel de um líder ou mesmo daquela pessoa que se coloca ali à frente para passar alguma mensagem, para falar alguma coisa, né? Seja um gestor, seja um professor, seja um palestrante, um líder, enfim, né? Mais ou menos assim que eu planto essa sementinha para a gente começar hoje. E eu vou passar a palavra para você, Ludmila, para falar um pouquinho sobre esse seu percurso nessa área da mediação, da comunicação não violenta, das palestras como professora, como que veio essa sua motivação, essa sua capacitação constante, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, a sua inspiração, como que você vem desenvolvendo isso hoje também? Ei, Dácio, ei, Carol, ei, pessoal. Bem, Dácio, eu falo que tudo acontece no meio do caminho, nós não podemos ficar parados. Eu tenho uma característica muito forte comportamental, que é a questão da proatividade. Eu preciso do movimento. Então, eu sou formada em Direito e, quando eu estudava, eu pensei, quero ser professora. Eu nunca, assim, amei a advocacia para advogar, me enxergava no tribunal. Não, eu queria dar aula. Minha mãe era professora. Formei, fui fazer uma pós, um mestrado, logo comecei a dar aula e estava dentro da instituição de ensino superior lecionando. Fiquei e em 2013, lecionando, começando em 2005, em 2013, eu fui para a área da mediação de conflitos. E aí, o que acontece? Eu precisei me capacitar.
Aí tem os processos de formação dos cursos do Tribunal de Justiça e eu fiz outros 2. É muito interessante que a experiência portuguesa tem algumas nuances e a experiência francesa também tem outras. As mulheres, a influência que as mulheres tiveram na mediação francesa é incrível, Carol. É muito legal. E fui nessa caminhada e eu fui vendo a necessidade de trazer outros saberes para mediar. Eu fui percebendo que só a formação em direito não era suficiente para ser uma mediadora de conflitos. Eu não medio conflitos, eu medio vidas em conflitos. Trabalhar com vidas, com ser humano, com sujeitos, eu preciso de outros saberes. E foi então que eu fui fazendo negociação pela CMI, que eu fui fazendo facilitação em comunicação não violenta, aí eu fui fazendo analista comportamental, fiz o curso de coach. E aí eu falei assim, opa, agora eu consigo entender, fazer um mapeamento do conflito, que é muito importante a gente fazer esse mapeamento prévio, para depois apresentar para o cliente ali as possibilidades que ele tem de gestão ou de transformação daquele conflito. Beleza. Cheguei onde eu não consigo chegar mais alto na mediação, que é no CNJ. Consegui fazer a formação do CNJ, leciono pela EGF também aqui. E eu falei assim, pronto, e agora? Eu preciso do movimento. Está muito tranquilo. Né? Abri uma empresa de gestão. Vou fazer mediação para além das faculdades. Abri minha empresa de gestão. Falei assim, mas gestão, treinamento, mentoria, legal, tem movimento. A Ludmila precisa do movimento. Aí veio pandemia. Pandemia, a gente começa a trabalhar muito online e foi a época que eu mais dei palestra e treinamento. Foi a época que eu mais transitei com a comunicação não violenta. E não parei mais. Então, eu comecei um processo ali de ir trabalhando, de levar um novo modelo comunicacional para dentro das empresas, que hoje tem a comunicação não violenta muito dentro de cultura organizacional, como projetos organizacionais. Mas eu continuava a minha empresa, né, sempre no movimento. E eu atendia muito... A minha área, Carol, muito forte, são famílias. Uhum. Então, a minha área... Você falou, Lud, qual que é a área da mediação que você mais trabalha? Mediação familiar. E gestão familiar. Eu atendia as mulheres, eu falava assim, tem alguma coisa errada com essas mulheres? Eu falava, Deus, eu não posso simplesmente ser mediadora de conflitos e deixar que essa família saia daqui, que essa mulher saia daqui desse jeito. Tem algo a mais, eu preciso servir. Né? Eu preciso servir, meu propósito é servir. E agora está mais claro, servir mulheres. Aí nasce o IAM. Então, o IAM vem de muitas escutas, de muitas lutas, de muitas mulheres que não se enxergam, que não conseguem se posicionar, que não conseguem avançar profissionalmente, que ficam estagnadas. E eu venho justamente para mostrar que ela tem um potencial, que ela tem um chamado. Todos nós temos um chamado, temos um propósito. E eu venho alinhá-la dentro do propósito que é dela. E, na maioria das vezes, as pessoas não sabem qual é o propósito de vida delas. Então, esse meu movimento todo veio primeiro o IAM, veio o segundo IAM, e aí nasce a mentoria PDF, que é a mentoria que está hoje. Então, Dárcio, esse meu processo aí vem de uma necessidade de estar no movimento, porque eu entendo que as coisas acontecem sempre no meio da caminhada e nunca parados. É um pouquinho dessa Ludmila aí, um pouquinho ativa. Mas interessante, porque as coisas foram acontecendo, não foi vou desenvolver esse projeto. Parece que a demanda, ela te mostrou um vácuo, uma necessidade ali no meio do caminho, né? E as coisas foram acontecendo, talvez até de uma forma mais natural, espontânea. Talvez daí a concretude do propósito, a concretude da metodologia, do trabalho. Justamente. E a necessidade que eu tenho de servir. Eu acho que nós realmente só nos potencializamos quando nós entregamos algo para o mundo, para o outro e para nós mesmas. Então, eu sinto a minha entrega, eu vivo a entrega. E isso é muito importante. Então, quando você consegue entregar algo e ver que é algo de valor, você fala assim, caramba, é aqui o meu lugar. Tem gente me esperando, tem gente querendo a minha entrega. Eu estou perdendo tempo. Eu preciso agir, eu não posso parar.
E, na sabe? verdade, você acaba usando o seu exemplo de vida. É o que você quer que as pessoas se transformem, porque se você conseguiu, todo mundo é capaz. Perfeito. Né? Se a gente pode, a gente consegue contribuir para que todo mundo seja igual ou melhor. E a gente sempre vai aprimorando. Então, assim, Isso. você no seu movimento, você está sempre num constante crescimento, não é isso? Seu Sim. objetivo. E aí você busca essas pessoas e mostra para elas que isso é possível, que isso é viável, que isso tem que ser feito para melhora, não é? Para autoestima, para capacitação. Envolve também, pra tudo, indiretamente, né? trabalho, a autoestima, a capacitação, Tudo, né? a autogestão. E né? você é o A maior exemplo, né? autoliderança. Você é o seu maior exemplo. Carol, eu falo muito isso com todas as minhas mentoradas. Se deu certo comigo, se eu conseguir, por que você não vai conseguir? A grande questão é, eu não paro. Eu tenho os meus mantras, né? Eu falo assim, a minha mentoria tem um sistema de crenças. Então, as mulheres que são mentoradas por mim, elas são motivadas por um sistema de crenças. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou ousada, eu não vou parar. A pausa faz parte do movimento, não é isso? Aham. Às vezes a gente faz pequenas pausas, mas eu nunca paro. Então, ela precisa entender, e tem uma crença que eu não posso deixar de falar aqui com vocês. Eu sou amada do Senhor. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que nada me separa desse amor. Nem morte, nem cruz, nem principado, nem potestade. Então, se eu sei que eu sou amada, que eu sou preciosa, que eu sou filha de um Deus todo-poderoso, quem vai me parar? Eu falo, caramba, vamos nesse movimento, porque tudo vai acontecer no meio da sua caminhada. Então, eu coloco as pessoas no movimento. E claro, Darcio, que para a gente se movimentar, a gente precisa se comunicar. Claro, E com certeza. saber, como você mesmo disse aí, se posicionar nessa comunicação. Então, é muito importante isso. E uma experiência bacana essa sua, até para eu compartilhar um pouquinho, a Cacá também, porque cada um tem a sua história de vida, sua concepção de mundo, suas experiências, a sua bagagem. Na vida pessoal, especialmente na vida profissional também aqui como advogados, trabalhou no escritório, ou enfim, já trabalhou em alguma equipe com outros advogados, no meu caso também. Vou desenvolver algum evento, e você troca alguma experiência, alguma ideia com alguns amigos também que buscam além desse propósito, e muitas vezes vem alinhado também com a questão profissional, com desafios profissionais de lidar com outras pessoas, trabalhar em equipe. Hoje a gente sabe que muitas pessoas elas exercem uma liderança muito positiva, com muita inspiração, por meio de uma comunicação muito clara, muito respeitosa, muito assertiva, muito objetiva. Por meio de exemplo, como outras pessoas, por exemplo, que se colocam às vezes numa situação de liderança, mas numa posição de liderança, o que não implica dizer que ela exerça a liderança, que ela seja um líder, né? E por questões também comportamentais, emocionais, comunicacionais, ela despeja uma negatividade, uma instabilidade, uma incerteza, uma insegurança nas pessoas ao entorno. E isso transcende um ambiente profissional, vai muitas vezes para um ambiente familiar, para um ambiente social, porque, pelo menos, eu posso estar falando uma bobagem, isso é uma falácia isso daqui, mas na minha visão, na minha concepção, claro, nós atuamos de um jeito no trabalho, de outro em casa, mas nós somos um só. A carga que tem em casa vai para o trabalho, que tem do trabalho vai para casa, que vai para a vida social. Isso é óbvio, a gente não consegue dissociar, senão a gente explode também, né? E aí que eu acho que a comunicação entra muito. Aí, talvez até pela sua experiência de lidar com pessoas em busca do propósito, concursos também. Até a Cacá, o que vocês já às vezes notaram, por exemplo, já vivenciaram ou ouviram alguns relatos, por exemplo, de pessoas que muitas vezes se chateiam ou se deprimem, alguma questão nesse sentido, por esse vácuo comunicacional. E quando a gente fala na comunicação, muita gente pensa que é falar bem com eloquência. Isso é só a cerejinha do bolo, a gente estava comentando aqui antes, né? É questão emocional, questão comportamental, questão de afinidade, de entender o estado emocional da outra pessoa também, e isso acaba gerando ali uma bola de neve que pode ser muito prejudicial com o passar do tempo, né? Eu penso que comunicação... Um cafezinho aqui. Ai, Depois eu vou querer tomar. e é de verdade, gente. Olha Olha Você achou só. coisa de mentira? Tá saindo fumacinha. Eu vi a fumacinha. Tem adoçante aí, ou puro. Deixa eu parar. Passa para Carol, depois Carol passa. Você estava falando e eu estava
pensando. Café, como é que fala? Cenográfico, né? Eu falei assim, será que é de verdade? Eu já tava de olho nele. E veio o cheirinho aqui, eu falei assim, meu Deus, é café mesmo, que delícia. O detalhe, mais importante, eu que fiz, viu? Perigo. Gente. É o perigo, porque o café é muito bom, mas a gente tem agora a questão do... Né, Eu que fiz. Tem uma marca, olha. Exatamente. Tem a marca, que é patrocinadora, não é isso? Do podcast, do programa. E tem a sua marca na execução. Tá vendo? Ou seja, duas marcas nesse mas café, hein? Uau! Mas vamos lá, gente. Eu amo o tema de liderança e de comunicação. Eu falo assim, quando a gente fala aquilo que a gente gosta, a gente fala com tesão mesmo, né? A gente fala com energia, a gente fala com coração. E você estava falando de alguns estilos de liderança e você trouxe os vácuos. Bem, eu entendo que onde não há conexão, não há comunicação. Comunicação e eloquência, como você disse aí, né? Falar bem, falar com eloquência é só a cereja do bolo, que está muito ligada à assertividade, né? Na verdade, eu penso, pessoal, que nós precisamos aprendermos a nos conectarmos. Como? Primeiro, através da autoconexão. Então, não tem jeito. Eu quero aprender de comunicação. Beleza. Vamos começar com a forma pela qual você conversa com você. Você já foi para o seu camarote? Quantas vezes você vai para o seu camarote conversar com você mesmo? Uhum. Fazer exercícios de autoconsciência. Primeira coisa. Não vai, não. Então, meu filho, você não vai conseguir se desenvolver bem no modelo comunicacional. Então, o que é a conexão? É quando você fala de coração para coração. É quando você se dispõe a entrar no sistema do outro e, para isso, a gente precisa pedir permissão. Porque nós somos educados. Como que a minha fala invade? Não, eu preciso pedir permissão para chegar até o outro. E tudo que vai precisa voltar. Então, esses vácuos comunicacionais que você trouxe me chegaram muito como a ausência desse retorno. E isso não é comunicação. Então, esses vácuos, vamos ser mais técnicos, muitas vezes não chegam a ser mesmo processos comunicacionais, e sim atos de fala, ou ecos que não retornam, e por isso eu fico no vácuo, por isso eu fico sem a resposta. Por isso eu faço tanto essa relação com a conexão, porque a conexão, ela une, ela aproxima. E a comunicação faz isso, né? Nós estamos aqui, a gente já está conectado, porque a gente já estava a gente estava aquecendo aqui no estúdio. Mas é isso, a gente precisa dessa energia, dessa vibração, a gente tem que estar em sintonia. Porque se não estiver em sintonia, nada flui, as coisas não acontecem. Então, eu entendo que essas diversas espécies de lideranças, e a gente poderia falar aqui, por exemplo, de 5 espécies de lideranças. E não dá para ser líder coach o tempo inteiro, não dá para ser líder democrático o tempo inteiro, não dá para ser líder carismático o tempo inteiro, autocrático o tempo inteiro. Não dá. Na verdade, o líder hoje ele precisa conhecer das espécies de liderança e saber o momento em que ele vai ser um líder coach, democrático, carismático, né, autocrático, porque às vezes eu tenho que tomar uma decisão e eu não tenho que perguntar à minha equipe, eu não tenho nem tempo para isso. Então, essas habilidades, Darcio, só consegue quem está na busca constante pelo conhecimento. Exatamente. Por isso tem que fazer seu curso, por isso tem que fazer meu curso, tem que fazer curso da Carol, tem que fazer outros cursos, a gente não pode ficar fora do processo do conhecimento, porque senão a gente não avança. Seu movimento vai caindo. Você passou ali, você saiu da quarta, vai para uma terceira e para numa segunda. E aí o carro de segunda, ele faz o quê? Ele não avança. Você fica querendo mais, mas você não consegue colocar uma terceira, porque está faltando algo, sabe? Eu vou muito nessa linha. E que eu acho, não, pode dizer. O que eu acho muito interessante, você falou, que é muito importante, é a questão de eu pedir licença, né? Porque Sim. Você chega a poder falar, você chega a poder ajudar, chega a poder auxiliar, chega a poder conversar. Qual o propósito, independente do propósito. Mas o outro lado tem que estar aberto para poder receber, porque senão, escuto, concordo, valido, mas passou por aquilo ali para mim. E aí acaba que todo o elaborado, ele não alcança o que ele realmente ele deveria alcançar. Então, o que eu acho que aí é a hora que vem a questão da sensibilidade, da experiência. Ótimo. Essa palavra é ótima, a hora que você consegue perceber que a pessoa te deu a entrada, mas te deu uma entrada consciente.
Não é? Sim, pelo menos o que eu imagino. E às vezes inconsciente. Mas que ainda que no inconsciente, mas que deu uma entrada assim, permitindo. Que ela esteja receptiva para receber aquilo. E não aqui só uma cara e concordando, mas não, eu preciso, eu quero, eu vou. E essa parte, essa sensibilidade, esse... Eu acho tão feio falar feeling, mas não é... Mas é um feeling mesmo. Porque eu gosto de falar do português mesmo. Mas assim, esse momento, essa ocasião é que eu acho que tem que ter uma percepção muito ali fina para poder alcançar, porque senão não adianta. Isso que você falou, Cacá, é uma coisa muito interessante, que eu já vivenciei também, já implementei às vezes em outras situações de alguns anos, uma cultura também de retroalimentação, todo mundo chama de feedback. Então, o que acontece? A gente tem que entender que isso tudo é uma percepção muito particular. Eu posso ter uma percepção minha em relação a você, em relação a Ludmila. E não quer dizer que ela seja verdadeira, nem que seja mentirosa. Ela é uma percepção minha. E vocês recebendo, me autorizando, sendo receptivas a isso, porque muitas vezes eu tenho a intenção de ajudar. Tem gente que fala, uma crítica construtiva. Não, vamos falar sério. É para realmente apoiar a pessoa? Porque tem gente que só quer desabar, ou melhor dizendo, desabafar, e coloca ali uma vestimenta, uma crítica construtiva para tapar, na verdade, só uma crítica pura e simples. Mas você está receptiva a isso, então que receba como um presente. O que você faz com o presente? Você pode trocar, pode guardar, pode esperar um pouquinho quando você tiver mais maturidade para utilizá-lo, no todo ou em parte. Um feedback é a mesma coisa. E por meio da comunicação, numa situação de liderança ou de exemplo, quando alguém faz isso, aquele que está recebendo, aceita e é receptivo, olha como que a comunicação é simples, né? A pessoa, ela se sente valorizada, poxa, está preocupado comigo, está querendo o meu bem. Quando tem essa maturidade, obviamente, que nem todo mundo tem um preparo emocional para receber um feedback. Tendo a consciência, olha, ele não é verdade, não é mentira, simplesmente receba e avalie. Você pode jogar no lixo, mas receba, né? Não tome como verdade absoluta. Mas se você se dispõe e se dirige a uma pessoa, e já aconteceu comigo, quando eu recém-formado, chegou um advogado mais velho para mim, falou, poxa, eu está precisando de algum apoio, quer que eu te ajude de alguma forma, quando você precisar de algo, como que eu posso contribuir aqui para o seu desenvolvimento. Isso teve um significado muito grande para mim. Não foi nem um pouco invasivo, mas ao mesmo tempo eu me senti incluído, valorizado, alguém se preocupando com o meu desenvolvimento realmente, que quer dizer, e além da própria questão profissional, como eu disse, a gente não separa o profissional do pessoal. Em todos os campos, em todas as situações, com todas as pessoas que a gente alcança e trata no dia a dia. E as pessoas hoje, na minha visão, elas estão muito sedentas por isso, porque está tudo tão mecânico, tão rápido, tão tecnológico. Quando você olha no olho de alguém e pergunta, está tudo bem, eu posso te ajudar de alguma forma? A pessoa fica parada olhando, acho que ela nem acredita, ela fica pegadinha. Essa cultura do feedback, ela é muito interessante. Porque, como eu disse, né, anteriormente, a gente precisa do feedback para essa retroalimentação do processo comunicacional, mas a grande questão é como dar esse feedback. E aí a gente aprende, somos 3 professores aqui, a gente vai aprendendo feedback sanduíche, feedback assim, feedback assado. E a CNV, ela nos brinda, nos presenteia com ensinamentos, assim, de muito valor, no sentido de que as críticas, a palavra crítica, ela já me coloca em disparidade com o outro. Ludmila, mas aí também está demais. Não, coloca. Seja o advogado mais velho, quando você formou, no caso que você trouxe, seja uma pessoa mais experiente. Então, se você quer aproximar, nós precisamos nos colocar no grau de humanidade, independente da titulação, da experiência, da historicidade. Então, quando a gente substitui a palavra crítica por observações, vou te entregar algumas observações, mas, Dácio, eu ajo sob demanda, sempre que me for solicitado. A não ser quando a gente está no processo comunicacional. Fora disso, eu não ajo fora de demanda. Então, eu fui solicitada, eu vou trazer algumas observações, assumo a responsabilidade pela primeira pessoa, que, na minha percepção, me parecem, chegaram a mim dessa forma, eu assumo a responsabilidade pelo ato de fala, né? Mas que eu penso que você pode refletir, né? No seu momento, no seu camarote, você vai refletir. Então, essa questão de devolver as observações a partir daquilo que eu vejo e não a partir daquilo que eu sinto a partir do que eu vejo, que é muito diferente. Dar o feedback sobre o que eu sinto, sobre o que eu acabei de ver, ou dar um feedback sobre o que eu vi.
Porque sentir Sim. todo mundo vai sentir. Exato. Né? Você me deixou raivosa. Não, ninguém deixa a gente raivosa. O comportamento do outro é só um gatilho para que o sentimento aflore em nós. O sentimento é seu, a responsabilidade emocional é sua. Você ficou raivosa porque você não deu conta de administrar sua raiva. Então, a CNV ela vai nos alinhando para um senso ético de responsabilidade, de tal forma que ou nós nos posicionamos enquanto sujeitos comunicacionais, ou eu vou ser sempre vítima daquele outro. Não, é ele. Não, é ela. A minha filha que é difícil, fácil, a minha né? esposa que é transferir. complicada demais, o meu filho dá trabalho demais. Em vez de falar assim, eu não estou gerenciando a maternidade da maneira como eu gostaria. Eu não estou administrando o meu casamento da forma como eu gostaria que estivesse. Então, muda, sabe? A CNV, ela trabalha muito com responsabilidade. E quando a gente dá um feedback chamando a pessoa para esse senso de responsabilidade, eu sempre começo a partir das observações. Sim. E sempre com aquela perguntinha brilhante. O que eu posso fazer para tornar a sua vida mais maravilhosa? Que parece clichê, mas que é a pergunta que o Márcio sempre traz. Então, o que você espera de mim? O que você precisa? O que eu posso fazer? Porque muitas vezes eu posso agir no sentido contrário da necessidade. E aí, o que eu dou não é recebido. E eu viro para você e falo, Carol, o Dácio é tão ingrato. Olha só, ele nem me agradeceu. Olha o esforço que eu fiz. Mas será que o Dácio precisava daquele meu esforço? Era aquilo que ele precisava de mim? Eu perguntei para o Dácio o que ele precisava de mim. Então, a gente tem que ter inteligência relacional. O que eu gosto muito de ver de inteligência emocional, a inteligência relacional, para que a gente possa entender os sentimentos que passeiam em nós, ver a quais necessidades eles estão atreladas e como que o outro pode satisfazer essas necessidades, por isso pedidos assertivos. E essas expectativas, você colocou esse exemplo aqui agora, muito interessante, porque no seu exemplo, a pessoa poderia, no caso eu, né, que eu fui colocado no exemplo, poderia agradecer, mas o meu agradecimento para mim foi suficiente, mas para você não foi, porque o seu estilo de receber um agradecimento é diferente. Então, é suprir expectativas. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Sim. E muito na relação conjugal, vamos colocar como exemplo. Sim. A pessoa não supre minha expectativa. Eu fiz tudo por ela, eu fiz tudo por ele não me deu valor. É aquilo que você falou. Será que foi necessário? Ou eu fui demandado? Ou talvez o que eu acho que seja bom para o outro, de fato, não é. E o que seja para mim, ele acha que aí não é. Fica que é aquilo, fica o vácuo, fica o ruído. Há um vácuo comunicacional aí. Exatamente. Porque é tão mais cômodo e mais simples transferir uma frustração ou uma responsabilidade. Com certeza. Você falou da relação conjugal. No curso de mediação, eu gosto de dar muito um exemplo. A esposa fala com o marido assim: você trabalha todas as noites, mas não é possível. Você tem que chegar mais cedo em casa. Você trabalha demais. E ela foi falando. Beleza. O marido parou de trabalhar até tarde, mas sabe o que ele fez? Ele se matriculou na aula de tênis. Então, a terça e quinta, né, que ele não estava trabalhando, ele estava no tênis. E aí a gente brinca. Ela falou com ele por que ela precisava dele em casa, por que ela gostaria que ele estivesse em casa, para ter momentos em famílias, para ajudarmos para a casa das crianças, para ter momentos de jantar juntos, uma vez que eles não almoçavam. Então, mas você falou com seu marido por que você pedia para ele chegar mais cedo do trabalho? Ele começou a chegar e foi para o tênis. Por quê? Ele não tem uma bola de cristal. Então, a gente precisa falar das nossas necessidades. E sabendo que pedidos não são exigências. O nosso pedido é uma necessidade para o outro atender. Então, a gente precisa saber pedir. Exato. Eu acho que existe o quadrante, gente, empatia e assertividade. Tem que ter ali aquele quadrante ali mesmo, bem equilibrado, porque a empatia pode ser nociva. A empatia em excesso, ela é nociva. E a assertividade em excesso, ela beira a agressividade. Então, a gente precisa saber nos posicionarmos dentro desses dois eixos. É muito difícil, ainda mais num momento de tensão. Aí você começa a pensar, falando, não, eu queria matar, mas eu não posso. Mudou até o tom de voz. Né? É difícil, é muito difícil. É um equilíbrio que Vamos substituir o difícil? Algumas palavrinhas você vai cortar, se você quiser. Você já quis me matar alguma vez, Cacá? Todos os dias. Bom saber. Nossa, cara. Vamos falar assim, é desafiador trabalhar com o Dácio? É isso que você está querendo dizer? É isso? Exatamente. Entendi. O Dácio é uma pessoa complexa. Complexa. Com
muitos saberes. Muito. Então, me parece que a mente dele é muito rápida. Ele é muito acelerado. Não tanto. Não. Então, ele vai trazendo várias demandas e, às vezes, você fica sem saber por onde começar. Pode Isso. ser isso. Então, talvez é um momento de planejamento. Talvez... É a forma de eu conversar, de eu elaborar, de eu chegar até ele, do que virar e falar assim, nossa, assim, é muito difícil, chato. É minha vontade de te matar. Aí eu pego toda a minha elaboração. Você pega a CNV. Isso, eu pego a CNV. CNV na Toda a veia. elaboração, exatamente isso. Vira uma pessoa complexa, mas que tem todo o potencial para ter um relaxamento, uma forma de conversar, uma acessibilidade. Bonito, né? Bonito, vou Tudo é conseguir. uma construção, acho que mental, comportamental, emocional e um jogo de palavras. Genuíno, Sim. obviamente. Né? Mas não deixa de ser, porque muitas Sim. vezes o Simbólico. querer ajudar de forma atabalhoada é aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Se você não tem ferramentas adequadas para isso, você vai gerar talvez um mal-estar do que realmente um benefício. Sim. E essa clareza, Ludmila, que você colocou também, dessa questão de suprir expectativas no sentido, vamos imaginar aqui uma relação conjugal. Olha, o que você espera dele, como marido, por exemplo, o que você espera dela como esposa? É uma pergunta tão básica que ninguém se faz. No trabalho, você está ali com uma equipe de 10 pessoas, deixe claro para os seus liderados, para a sua equipe, para o seu time, o que você espera deles. E Perfeito. indague-os, o que vocês esperam de mim como líder? Da forma que eu posso apoiá-los, inspirá-los, ajudá-los. E o que eu espero de vocês? Porque esse vácuo vai sendo diminuído e um ambiente, eu acho que positivo, ele vai sendo criado ali. Eu acho que todo mundo percebe que está no mesmo barco. Sim. É engraçado ele falar esse ambiente positivo. Eu tenho uma conhecida que fala comigo assim, essa sua positividade mais me irrita. Você é muito positiva. Eu falei, a vida é minha aliada. Você acha que eu vou brigar com a vida? Tem momentos difíceis? Tem. Quem não tem? Mas eu Né? acho que a gente Você não está consegue negando sair isso. sempre. Ninguém nega isso. mas Já que eu estou aqui, vou tentar A vida fazer da melhor forma. A minha aliada é um presente que nós temos. Sabe, estar aqui para mim hoje é um presente, é uma oportunidade, é uma dádiva. E eu tenho que entregar isso, o meu melhor, o meu coração nessa mesa. E se eu der menos com o meu coração, não sou eu, não faz sentido para mim estar aqui. E é isso que eu falo, nós precisamos viver com entrega, sabe? Entregar o seu coração em tudo que você for fazer. E isso faz toda a diferença. Quando você entrega o coração, quando você coloca o coração na mesa, você se conecta. Não tem jeito de não se conectar, sabe? Então, esses vácuos, né, de novo, que você traz. E é muito importante, porque muitas empresas, muitos líderes podem ouvir esse podcast. E hoje a gente vê muitas dificuldades dentro de empresas. A gente transita, Darcy transita, eu transito, Carol transita também. Como as empresas estão lotadas de conflitos. Né? O conflito, a gente trabalha o conflito de uma forma natural. Mas qual que é a principal ferramenta para o manejo do conflito? A comunicação. Exato. A mudança comunicacional. Mas como que a gente muda a comunicação de toda uma empresa? Mudando a cultura. Como que se muda a cultura? Mudando a mentalidade. Como que se muda a mentalidade? Introjetando ou reintrojetando ou recontextualizando os valores daquela empresa. Ou seja, aquela comunicação tem que estar alinhada com os valores da empresa, com a missão da empresa. Aquele líder tem que liderar de acordo com o alicerce, valores e missão. Senão fica tudo perdido. Exatamente. Então, é isso que eu tenho notado, sabe? Uma falta de congruência, de alinhamento, eu gosto muito dessa palavra, alinhamento, entre o exercício da liderança, os valores, princípios e a missão daquela empresa. E aquele papel de inspirar e demonstrar confiança que os liderados devem possuir em relação ao líder. Porque, como no começo aqui do nosso bate-papo, como você colocou, a comunicação, ela é conexão. Então, uma pessoa pode estar do lado da outra por 1 hora, em silêncio, e você sair, porque tem gente assim, parece que, nossa, meu santo bateu, que todo mundo fala, meu santo bateu, uma coisa de espírito. Você está 1 hora do lado de uma pessoa, ou viajando com aquela pessoa, ou pescando, ou tomando uma cerveja, ou qualquer coisa, olhando para o teto, falando, nossa, não vi o tempo passar. E foi muito bom, foi muito prazeroso. Quer dizer, houve comunicação, sem uma palavra, porque é conexão. Tem até aproveitando o gancho que me veio à mente agora, uma piadinha que é o seguinte, o camarada estava olhando, passou por um pet shop, estava procurando papagaio, viu um papagaio assim, olhou e falou, nossa,
R$10 mil que custa esse papagaio, o que ele faz? O dono da loja falou, esse papagaio aqui, ele fala 2 idiomas e canta o hino nacional. Falei, nossa, uau. E aquele outro ali? Aquele outro ali custa R$30 mil. R$30 mil aquele papagaio? Sim. Só que aquele fala 5 idiomas, canta o hino nacional e ainda ópera. Nossa, sensacional. Aí vi um lá no canto, um pouquinho mais velho, quietinho. E aquele papagaio ali? Quanto que ele custa? Aquele ali custa 100 mil. 100 mil, mas o que ele faz? Na verdade, o que ele faz mesmo, até hoje eu não sei. Mas esses 2 aqui só fazem isso tudo quando estão na presença dele. Olha, quer dizer, bacanérrimo. É um líder nato. É aquilo que extrai o melhor das pessoas. Sim, e quantas pessoas exercem cargos de liderança, por exemplo, em grandes empresas, e tecnicamente eles não detêm o conhecimento da atividade fim daquela empresa, seja no setor privado ou público. Mas ele fala, não entendo nada do que isso aqui é feito, mas eu entendo de gente. E eu faço as pessoas, eu extraio o melhor das pessoas, eu inspiro as pessoas. Então, meu papel aqui como líder, como maestro, não é o seu protagonista, é o meu time seu protagonista. Enquanto eu estiver aqui, alguma coisa está funcionando, que eles estão indo bem, eles estão vencendo, estão realizando, estão conquistando, enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí, uma questão de inspiração na comunicação, que nada mais é do que uma conexão. Com certeza. E eu não sei como é que a gente está de tempo aqui, tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu queria trazer algo bem ligado aqui à liderança e à comunicação, trazer esse bate-papo para vocês, a questão do simbólico. Porque a gente está falando muito da comunicação, né? Mas muito da comunicação falada, verbal. E a comunicação não verbal? E a comunicação visual? Porque o líder que inspira, que põe a equipe em movimento, muitas vezes ele vai inspirar sem abrir a boca. O papagaio não abria a boca. Sim. Eu não sei não, mas ele chega porque ele tinha presença, porque ele tinha um posicionamento, ele sabia se posicionar como líder. Então, um tema que eu acho muito importante correlacionado aqui para a gente trazer na mesa é: será que eu estou me posicionando como líder? Eu quero ser um líder. Eu sei tudo de liderança, eu entendo de gente, eu coloco pessoas, mas será que eu sei me posicionar como líder? E posicionamento tem a ver com o simbólico, com os símbolos que eu utilizo, com as imagens que eu carrego, com o cheiro que eu deixo por onde eu passo. E às vezes a gente não trabalha isso muito, né, nos nossos bate-papos, porque isso faz toda a diferença. O tipo de roupa que você veste, o tipo de acessório que você usa, o perfume que você usa, os gestos que você faz, né? A sua expressão facial. Isso tudo compõe, claro que não é só isso, mas compõe o seu posicionamento. Então, Darcy, eu acho que quando a gente fala de comunicação, de oratória, de liderança, a gente tem que incluir aí a necessidade de um posicionamento de líder. Né? E isso começa interno, com a autoliderança, com o autoposicionamento, para eu depois levar para o outro. O que vocês acham disso? Eu já inverti, né? Mas aqui é conversa, né? Eu falei assim, mas desculpa, mas eu falei assim, não, a gente tem que trazer, porque eu acho isso muito importante. Não, com certeza. Acho que tudo começa internamente. Quer dizer, eu quero exercer um cargo, uma posição de liderança. Opa, eu tenho autoliderança, eu me conheço o suficiente, eu tenho autoconhecimento, eu tenho autoestima. Será que em alguns momentos eu deixo o meu ego de lado e quero desenvolver o melhor das pessoas? Ou eu deixo a minha posição a todo custo, porque ela é minha, e muitas vezes eu defendo, mesmo sabendo que eu estou errado, por uma questão de ego, uma questão de posição, e aí não entra liderança, entra chefia. Sim. Então, isso tudo é importantíssimo. E como a gente colocou antes, as pessoas estão muito carentes hoje, na minha visão. Isso é o quê? Isso é uma habilidade que ela é inerente ao ser humano. Não tem inteligência artificial que vai trabalhar com esse lado emocional, esse lado comportamental, da assertividade, do acolhimento das pessoas, de entender a demanda de cada pessoa, né, individualmente falando, em equipe e em grupo também, de dar o exemplo. E na minha visão, acho que falta muito isso. Muita gente deixa de lado, tá? Vamos buscar conhecimento técnico, vamos fazer, vamos acontecer, mas espera lá. E quem disse que esse lado comportamental, emocional, não é um conhecimento técnico? Só que, para mim, ele vai muito além. Eu comento, por ocasião, estava falando com meu filho, mas você passar uns livros para ele poder ler, ele gosta e tal. E aí, eu falei assim, Hugo, olha só,
hoje em dia, essa questão da tecnologia ela é muito boa, ela é válida. A gente está aí num mundo diferente. Né? Vocês já entraram nesse mundo, já nasceram nele, não é assustador. Eu vim de um outro e, quer dizer, a gente está entrando nesse daqui agora. O meu era ainda de pegar o telefone e discar pro disco Amizade 145, né? Naquele disco lá. E ficar falando bobagem quando era garoto. E eu falei, cara, se você entender um pouquinho hoje de inteligência emocional, de comportamento, saber se posicionar, entender sobre liderança, falar bem em público, se conectar com as pessoas, sempre buscar a leitura, conhecimento na leitura, esse é o diferencial do mundo hoje. Que todo mundo está deixando de lado, lamentavelmente. Ou a grande maioria, né? Eu acho assim, a primeira coisa de tudo é eu tenho que me conhecer. Eu tenho que reconhecer do que eu sou capaz, eu tenho que saber o que eu quero, saber que eu consigo e me respeitar. A partir do momento em que eu me conheço, sei o que eu quero, me respeito, me capacito, eu acho que naquele momento eu consigo chegar... É uma transformação, né? É um autoconhecimento, é uma transformação. E aí eu chego para quem tiver comigo, porque eu já passo essa imagem, eu já passo essa confiança. Porque se eu mesma não confio em mim, se eu mesma não acredito em mim, se eu me questiono, essa minha insegurança, ela não vai inspirar ninguém, pelo contrário. Não, ok, Carolina, Cacá é ótima, não sei o que lá, mas você reparou que ela tem uma coisa assim, uma insegurança? Eu não me sustento. Então, como que eu quero, a partir dessa minha imagem... Então, o que eu acho que tem que ser feito? Primeira coisa, é entender o que eu sou. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar sempre. Isso é uma constante. Né? Só que aí eu preciso entender que eu sou isso. E nunca ficar... Porque existem muitas pessoas que têm mania de se boicotar. E ficar, não, mas eu não sou capaz. Ah, não, mas você é ótimo. Ah, mas será que eu não sou? E aí, com isso, a partir do momento em que você fala, não, eu sou capaz, eu vou vencer, porque eu também tenho a questão de Deus. Então, eu tenho um Deus que é maior e ele me acompanha, então eu vou vencer. Já estou vencendo. Ali eu já estou vencendo. Eu tenho certeza, eu tenho fé que eu já estou vencendo. E eu consigo transmitir isso, mas não é porque eu estou vendendo, porque eu quero, não é uma coisa pensada, matemático, não. Isso é uma coisa que vem da gente, não é? E aí as pessoas passam, não, peraí, eu posso ir junto, eu posso conseguir. Eu acho que vem muito nessa questão primeiro, porque não adianta, se você não se respeita, se você não acredita em você, é meio clichê falar isso, mas Mas é verdade. Ninguém te acompanha, não é? Na verdade, eu acho que a grande questão é aonde você enxerga que você é capaz de chegar. Você já se viu lá? Já sentiu aqueles sentimentos de quando você estiver lá? Então, pare, vai para o seu camarote. Se veja onde você vai estar daqui a um tempo. Sinta os sentimentos. Porque a primeira criação elemental. Explica para o pessoal que está nos assistindo, quando você fala para o seu camarote. Ah, Jó, eu falo muito isso. O meu namorado, ele fala muito que ele não aguenta mais da Ludmilla ir para o camarote dela. Gente, ir para o camarote é um lugar com vista privilegiada. Senão o pessoal começa a achar, nossa, será que ela tem um camarote aqui na boate, tem champanhe e tal? Não, champanhe não, mas eu gosto bem de tomar um vinho no meu camarote. Bem, eu escolho um lugar assim, que eu me sinta bem. E nesse camarote é um lugar onde eu exerço a minha autoconsciência. É onde eu vou, né, de cima, me vislumbrar tudo que eu executei durante o dia. Então, é uma autoanálise, por isso a autoconsciência. Eu vou me perceber, só que eu vou me perceber do alto, vendo todas as minhas execuções. E aí eu percebo, num momento ali de reflexão, o que eu fiz que foi legal, o que eu fiz que eu não quero repetir, o que eu fiz que eu posso aprimorar, o que eu não dei conta de fazer. Então, é um momento da autoconsciência e da autoanálise. É um momento onde eu virei para você e falei assim, já viveu a emoção de chegar onde você quer chegar? É o lugar, né, que eu chego e eu enxergo aonde eu vou estar daqui a um tempo. E eu sinto a emoção, o sentimento em mim de como vai ser aquele dia. É o lugar onde eu desenvolvo o outro dom, além da autoconsciência, que é o dom da imaginação. Bem, qual é o meu camarote? A janela do meu quarto. É na janela do meu quarto
que eu faço todas essas técnicas, vou falar assim, eu aplico essas técnicas comigo. E lá, às vezes tem um espumante, mas a maioria das vezes tem uma taça de vinho, né? Eu adoro olhar e contemplar o horizonte, vislumbrar a glória de Deus, e ali é o meu camarote. Então, quando eu falo, vá para o camarote é um lugar de treinamento. É um lugar onde eu conecto com o meu desejo. É um lugar onde eu faço as minhas criações mentais que eu vou viver no meu mundo físico. Ficou claro, assim, o que é o camarote? E camarote tem que ficar aberto. Você não pode deixar ele trancado, não. Porque quando você se afastar do desejo, o que você tem que fazer? Vai para o camarote. Está esfriando, está perdendo a força, vai para o camarote e se enxerga. É ali que eu vou estar. Nossa, que delícia. É isso que eu preciso, essa energia tem que me mover. E aí você estava até com... Você interrompeu uma parte que a gente estava falando. Mas a questão da congruência que eu estava falando... Ele estava falando da congruência. Dessa questão, né, do exemplo profissional, pessoal, familiar, que aí você falou, a cereja do bolo. E é justamente o que eu acho. Para que a gente possa estar aqui hoje sentado falando, todos nós temos uma historicidade ligada à temática. Todos nós aqui já vivenciamos experiências disso que estamos falando. E se nós não tivéssemos vivenciado isso, nós não teríamos essa habilidade de estarmos aqui falando tão naturalmente. Então, por exemplo, ser mediadora de conflitos familiares, e eu vou falar 90% dos meus atendimentos, vou falar mais, 99% é divórcio. Eu consigo falar porque eu conheço do divórcio, porque eu passei pelo divórcio. Então, quando você vive a dor, você conhece da dor, você leva as pessoas a viverem aquele processo, né, de uma forma mais empática, congruência. Então, não me põe para falar, por exemplo... Uma pessoa que teve que superar a droga. Nunca fumei uma maconha. Não tem nada contra quem fuma, gente. Mas eu não sei, porque eu nunca provei nem lança perfume. Então, eu não sei. Não, e aí, como você vai ajudar uma pessoa? Porque eu fico pensando assim, puxando esse exemplo, mas a gente vê tanta gente que precisa de ajuda por conta de dependência química. E aí você quer ajudar, mas você não sabe o que ela passa. Por mais que você veja, você escute, você não sabe o que é aquilo. Então, igual você falou, né? A questão do divórcio, lá nas mediações. Você já viveu? Já. Então, a experiência... Porque não... E tem uma... Eu fiz... o meu curso de mediação foi pelo IMA. E aí, eu tô tentando lembrar... Acho que foi o Bernardo, que era o professor. E não sei se foi ele que falou agora. Não vou lembrar de quais professores... Quem que falou, mas Bernardo, Julieta, Fátima, Clarice, Salomé, Clarice. Clarice. E aí, mas o que ele fala é o seguinte, é muita pretensão você se colocar no lugar do outro. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, assim, eu tô me colocando. Não, mas quem é você para se colocar no lugar do outro? Agora, quando você passa por uma experiência, não é que você vai ter a pretensão, mas é porque você já viveu aquela situação, então tem mais conforto, propriedade para poder falar a respeito. Você conhece a dor que o outro está sentindo. Claro que cada dor é genuína. E cada um vai vivê-la com uma intensidade. Não existe simpatia, vou sentir a dor do outro, vou me colocar no lugar do outro. Não existe isso. Empatia é um movimento de aproximação e de escuta. Exato. É uma escuta genuína. Quando você fala, o que é empatia, Lud? Empatia é escuta genuína. É quando você esvazia-se de si para que o outro caiba em você. O outro que? A comunicação, o discurso, a dor, o sentimento, a necessidade. Aquilo que vem do outro precisa albergar em ti. E para albergar em ti, você tem que se esvaziar de você. Ego, por favor, temporariamente, você vai ficar de stand-by, porque senão não cabe o Dárcio aqui. A Ludmila é tão grande. O Dárcio vai caber aqui? Vou chegar perto. Não, pera lá, eu vou escutar com o ouvido do Dárcio. Eu vou ouvir como se fosse o Dárcio. Eu vou enxergar como o Dárcio enxerga. Eu vou falar como o Dárcio fala. Isso sim é movimento empático. O resto é discurso retórico, ou como é que você falou aí? Do vazio comunicacional. Vácuo comunicacional, né? Esqueci. Era isso. Mas eu gostei de uma expressão que você usou. Era inteligência relacional. Adorei. Vou falar igual o Darcy agora vai falar camarote. Né? Vai falar de inteligência. A minha é
Acabei de perder. Inteligência relacional. Pronto, faz parte. O Bernardo foi meu aluno. Eu formei Bernardo como professor. Sim, ele formou comigo como professor. Na verdade, o processo do IMA, eu ajudei a Rita André no momento de formação do IMA. São extraordinários, né? Todos, a maioria dos professores ali foram minhas indicações, a Julieta, o Bernardo. Foram eu que os indiquei e levei para lá. E eu acho que todo mundo tem que fazer IMA. Eu acho que todo mundo na vida, independente de... Todo mundo tem que fazer, e aí vou fazer propaganda de onde eu dou. Todo mundo tem que fazer Satisfact, onde a Ludmila hoje dá curso de mediação. Também. É engraçado, porque são conhecimentos, habilidades que você desenvolve que é para sua vida. Exatamente isso. Quando você vai poder aplicar no trabalho também. Mas eu acho que o ganho pessoal, ele é muito maior do que... Porque quando eu fiz por uma questão profissional. O curso é muito mais para você do que para a profissão. Só que aí eu peguei e mandei um áudio que eles até converteram num post. Eu falando assim, gente, eu acho que tem que ser para a vida. Todo mundo. E todo mundo que eu conheço hoje eu falo. É dentro de casa, é com filho, é no sinal, é em tudo. Né? Agora me explica da sua. A mediação, da minha o quê? Da Satisfaction, você falou? Satisfaction. Já estou mudando o sotaque. Tá vendo? Poliglota. Tá chiquérrima. Na verdade, hoje eu só leciono na Satisfaction, a parceira da LSCore, que é a minha empresa. Então, Paulo Lasmar, ele abriu uma câmara de mediação, eu fiz todo o projeto. Eu falei com você, eu já abri 5 câmaras aqui em BH. Adorei essa parte. E eu abri lá, o Dr. Paulo me contratou, então ele abriu a Satisfaction. Eu sou parceira, então todos os cursos da Satisfaction eu que ministro, eu sou coordenadora pedagógica. Quem está lá com a gente hoje é o Dr. Cleiton, coordenador do Sejusc, e a Ana Gonçalves de Brasília, esposa do Marcelo Girardi, que é vice-presidente do BDFAM, e é uma fofa, uma graça. Então, o curso Satisfaction, ele é bem diferenciado, porque eu falo que a gente não media conflitos, nós mediamos vidas aqui. E todo mundo que passa, eu acho que todo mundo deveria passar pela experiência da mediação. A mediação é uma experiência... Já fez, Dácio? Vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. É assim, eu não preciso responder, porque eu tenho que responder para mim. Entendi. Não, mas é imprescindível, não é? Eu uso muito a mediação. Não, eu procuro, eu já conversei com muitas pessoas, já li bastante, mas um curso realmente, propriamente dito, sobre mediação, eu nunca fiz. Inclusive, teria um que eu iria fazer com um amigo meu, que até tinha diligenciado aí na questão de inscrição também. Acabou que eu não coincidi os horários, mas eu tenho vontade. Eu acho que é um aprendizado fenomenal. Isso aqui está gravado, vai ficar registrado. Você tem uma bolsa de presente. Ai, me dá também. Na próxima turma da Satisfaction. Dá licença, você é minha. Você falou que ele vai fazer. Olha só. Entendi. Que ele falou. Tá vendo? Eu queria colocar ele naquilo. Olha só. Você vai fazer, você é nosso convidado. A gente continua amigo, cara. Você vai fazer o curso comigo, Dr. Cleito, com a Ana. Você é nosso convidado. Não, você então eu tem sou a próxima pagante. Bolsa para fazer conosco. A nossa próxima turma tá aí para começar, é online, Sim. Tá? É terças e quintas. E aí você tem é um presente meu da Câmara Satisfaction para você. Aí, chateada, tô tá chateada, vendo? porque ganhei minha tarde, ganhei meu dia. Gostaria também, então me dá um desconto. Cacá, eu vou te falar... Desconto dou, não preocupa não, mas eu preciso fazer com que ele viva a experiência da mediação, porque o Dácio é aquele cara do potencial. Né? Eu vejo o Dácio em lugares altos. Agora eu tô até inflando aqui agora, ó. Mas é isso mesmo. Dácio, olha só, eu de espectadora, eu consigo te ver alto. E eu creio que você consegue também te ver em montes muito altos. E se você não se vê, eu acho que está na hora de você ver você mais alto. Porque isso aqui está pouco ainda para você. Porque tem mais para você viver. Ó, tô arrepiando aqui. Então arrepia mesmo. Porque eu não estou falando assim... Você sabe que a gente nunca conversou pessoalmente, sempre pelo WhatsApp, Sim. Você é sempre muito generoso. O Márcio até me perguntou, mas de onde você conhece ele? Eu falei, da internet, no Instagram. Mas falou, o que é isso, Mila? Eu falei, um cara bacanérrimo, um cara família, um cara bacana. Eu indiquei ele para a comissão porque eu gosto de gente boa. Eu só indiquei o Dácio. Eu não indiquei mais ninguém para a comissão, tá, gente? São parênteses. E você precisa se enxergar em lugares altos, porque é lá que Deus quer te colocar. Tem muita coisa para você viver. Você tem muita entrega, Dácio. Tem muita gente que precisa da sua entrega. Então, entrega. Não queira, você é muito preciosista. Você é muito de excelência. Você prima pela excelência, Dácio. Entrega do jeito que você está aí.
porque vai ter um tanto de gente para receber. Que bacana, fico feliz e lisonjeado. Recebe. E agora eu tô reflexivo agora. Ó, tá vendo? Ninguém sai de um podcast como esse. Hoje eu vou ficar reflexivo. Vai pro camarote. Isso. Depois a Fabi vai nos contar no nosso podcast, Exatamente, nossa tríade de mulher, qual foi o camarote do Dácio. Perfeito. Vocês vão combinar um então aqui, com ela, vocês, só mulheres aqui. Podcast Pode chamar até mais uma, para ter um quarteto aqui. Pode. Podem pensar num tema bem relevante, que eu acho que... Vambora, vamos... Vamos. Sem ter ninguém aqui para ficar dando podcast. palpite, né? Errado, e fica só vocês aí. É isso mesmo, vai ser um sucesso bem Mas legal. eu fico feliz pelas palavras e... quer dizer, tem que refletir sobre isso, né? Eu de fora não conheço você extra profissional, mas você é uma pessoa que fala com o coração. E pessoas que falam com o coração atingem o coração do outro. Então, você atinge o meu coração. E eu sinto que a sua entrega é muito grande, mas que você está entregando pouco ainda. Sabe por quê? Porque você quer entregar a excelência. Dácio, entrega do jeito que está. Sabe por quê? Já está muito bom. No meio do caminho, você vai aprimorando. No meio do caminho, você vai aprimorar. Sabe que você falou uma coisa interessante? Ontem ou anteontem, eu estava conversando com a Fabi, minha esposa, a gente estava falando justamente sobre isso. Muitas vezes... E a gente falou aqui nos bastidores também, até eu falei aqui com o Márcio, a gente falando assim, nossa, tanta gente entrega ou vende alguma coisa que é muito aquém do que aparenta ser. E a gente fala, nossa, tem tanta gente ou vendendo, ou trabalhando, ou ganhando um dinheiro, e você fala, poxa, sem desmerecer a pessoa, mas você fala, eu tenho um potencial gigantesco também para oferecer aquilo, alguma coisa me trava. Talvez essa busca constante pela excelência, pela perfeição, que nunca vai chegar, aliás. E quando, na verdade... Às vezes, o que você vai entregar na nossa concepção de excelência está tão além do que a pessoa, naquele momento, ela consegue receber ou precisa, que não fica tão bom assim. Calma, ela não precisa de 10, ela precisa de 5 agora. Não que ela não mereça 10, mas neste momento, ela tem como receber 5 para depois ela receber 6, 7, 8, até o 10. Isso é uma coisa muito, muito relevante nesse sentido. Outra reflexão. E só um adendo. Ô, Cacau, te conheço há um tempão. Você nunca me falou isso, tá? Estou extremamente magoado com você agora. Tem uma outra reflexão para você. Você precisa saber para quem você quer entregar. Você já direcionou? Sim, para quem Dácio Lopárcio quer fazer as entregas dele? Porque essas pessoas que estão atrás de você na escada, e tem outras que estão acima da gente, Dácio. E olha, claro, eu falei com vocês aqui, eu faço mentoria até hoje, eu não largo os meus mentores. E tem as minhas mentoradas que não me largam, porque é um processo, é uma escalada. Sim. Dácio, tem gente atrás de você na escada. Agora, a questão é, quem são essas pessoas, Dácio? Entendeu? É verdade. Então, tem gente lá, Dácio, batendo na sua porta, você não está escutando a porta, tá, ó. Meu filho, a demanda tá assim. Entrega, vamos embora, vamos pro movimento. Tá vendo que eu coloco até Dácio Lopardi, que já essa potência tem jeito de ser mais proativo. Ó, comigo não tem jeito, Dácio. Muito legal, muito interessante. Agora você já tá devendo, porque eu já fiz a minha consultoria. Já recebi aqui com injeção de motivação, de reflexão. Isso mesmo. Mas eu sempre brinco, né? Quando a gente faz esse nosso projeto, esse podcast, tá? Quer dizer, a gente está engatinhando ainda, mas cada momento, com cada convidado, é uma troca que a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui. A gente vê mais ou menos, olha, vamos falar sobre isso, a diretriz é mais ou menos essa e ponto. Não tem um roteiro, essa, né? sem Não pauta. tem, A gente tem uma diretriz porque tem que fluir, tem que ser um bate-papo aqui. E se deixar, ele flui. Mas a gente sempre aprende alguma coisa. Tem sempre um ponto de virada, um insight, uma novidade, uma palavra que você não espera. E é sempre um aprendizado muito bom. E é muito gostoso poder fazer isso, ter essas conversas produtivas hoje, que muitas vezes elas são escassas. Sim. E mais do que isso, é levar isso adiante. É compartilhar com outras pessoas para... Estão assistindo de forma passiva, mas é como se estivessem aqui conosco. Claro. Então, tem sempre eu falo, gente, se tiver um minuto aqui que você puder retirar, quem assiste a gente, e esse minuto fizer uma diferença significativa na sua vida, já está excelente. Está maravilhoso. Se a gente alcançar uma vida, se a gente conseguir alcançar um coração, já valeu a pena. Perfeito. Exato. Não é porque Deus sabe as pessoas que irão nos ouvir, nos assistir. A gente não sabe. A gente só está aqui com a nossa entrega. O resto
a gente deixa a condução do Senhor, porque Ele faz bem feito. Exatamente. Não é verdade? E essa temática hoje ela é muito relevante, né? A gente falando sobre isso aqui, como que está tudo ligado Tudo conectado. na questão, a liderança e a comunicação, o autoconhecimento, a conexão, a autoliderança para depois exercer uma liderança, Sim. a questão comportamental, a questão da comunicação não violenta, da assertividade, do respeito ao outro, Da empatia. de extrair o melhor, o potencial de cada pessoa também e de entendermos que, humildade, eu não estou fazendo isso tão bem hoje, amanhã é outro dia. Vamos, entre aspas, aqui, zerar a vida e recomeçar? Sim. Fazer tudo de novo? Alguém me falou alguma coisa atravessada hoje. Amanhã é outro dia, zerou a vida. Você me falou ontem, hoje nós somos pessoas diferentes. E dá continuidade, porque isso gera um ambiente salutar no trabalho e em casa. Eu acho que entender também, como meu pai fala, ninguém faz uma obra de arte todos os dias. Né? Então, vai ter um dia que não vai ser bom, aceitou, E tá tudo bem. melhorou. Então, é difícil, eu acho. Todo ato Mas de aí violência é uma ausência de vocabulário. Então, a gente tem que ter uma crença. E essa crença eu incorporei. Eu vejo uma violência física, emocional, relacional. Fala, é uma inabilidade comunicacional. Fica até bonito, olha. Também tô adorando as Olha palavras. só. Hoje tem com Olha glossário. Olha só, uma inabilidade comunicacional daquela pessoa. Porque você atenua, em vez de falar assim... Vou dar um exemplo, né? Eu estava na academia, malhando. E meu personal estava em pé, eu estava naquelas cadeiras flexoras. De repente... antes chegou uma pessoa para mim e falou assim, Ludmila, você colocou algo no escaninho? Eu falei, não coloco no escaninho. Tá. E ela foi perguntando. Eu estava envolvida com esses. De repente, o rapaz fez assim, deu um murro, pá! Voou a portinha do escaninho. Aí foi aquele caos na academia. Sei o quê? Cara violento. Ele pegou a chave, não sei se era do carro ou da moto, e foi embora. A academia ficou um caos. Mas vocês viram isso? Chamar a polícia, fazer ocorrência policial. Aí vieram os, né? Você viu, Ludmila? Eu vi uma situação que tirou a pessoa do equilíbrio dela. Vocês perguntaram para ele se ele tinha horário para pegar trabalho, serviço? Se a mãe dele estava doente? Se ele precisava? Você sabia o que o carro ou a moto significa na vida daquele homem? Você perguntou como ele se sentiu quando ele estava sem a chave do carro, com aquele escaninho trancado? Ninguém fez essas perguntas, mas todo mundo já veio falar que ele era ignorante, que as pessoas estão doentes, olha a academia, só tem gente burra, não sei... Gente, calma. Isso ali foi a manifestação de uma necessidade não atendida. E está tudo bem. Vamos entender a necessidade não atendida daquele rapaz? Mas as pessoas não são treinadas para isso, né, Dárcio? As pessoas são treinadas para criticar o ato do outro. Ele é violento, ele é um grosso, ele é um sem noção. E julgamentos muito precipitados. E violentos, fortes. E adjetivando as pessoas. Isso que você colocou. Ele é assim ou é assado? Você está dizendo e ditando como é a pessoa. Nossa, é muita pretensão de qualquer um. Diferentemente, olha... ele agiu daquela forma, ou ele bateu, eu não estou falando que ele é violento, eu falei que ele agiu de uma forma mais atabalhoada, eu não estou dizendo que ele é agressivo, mas talvez a atitude tenha sido agressiva. Perfeito, o movimento que ele fez de bater. Todos nós somos falhos, eu posso ter, e certamente tenho e terei ainda na minha vida, eventuais atitudes talvez um pouco mais ríspidas ou agressivas, mas isso não faz de mim uma pessoa ríspida ou uma pessoa agressiva. Perfeito. Eu fui agressivo, mas aquilo, o que me motivou aquilo? Como que foi meu dia hoje? E agora não justifica, explica, mas talvez não, quer dizer, explica, mas não justifica. Mas assim, será que ele é uma pessoa agressiva ou ele agiu com agressividade? Claro, se eu ajo com agressividade dia após dia, isso me faz uma pessoa agressiva. Reiterada. Agora, se eventualmente, poxa, Cacá aqui teve uma resposta um pouco ríspida em relação a mim, comigo, isso faz dela uma pessoa ríspida ou sem educação? Não. Faz dela uma pessoa que naquele momento teve uma resposta um pouco mais ríspida, pontualmente. E tem talvez uma explicação por trás daquilo. Agora, por outro lado, quando se faz se atribui isso a uma criança em formação, é muito perigoso, né? Muito, porque você tá cria, você já cria
naquela criança e ao entorno dela que ela é uma pessoa agressiva, que ela é uma pessoa violenta, que ela é o que você coloca, ela passa a acreditar, se não tem muito cuidado. É o nascimento das crenças aí, né? Justamente. É o que eu falei no livro. Você lembra que eu comentei com vocês, né? Aí, para fins didático, no livro que eu fiz, eu coloquei assim, Muito sobre bom. rótulos e crenças. Aí, didaticamente falando, eu falei, o rótulo, ele vem antes das crenças. Então, eu vou te rotulando de algo. Um filho, por exemplo, que isso aqui a Cacá colocou. Eu vou rotulando ele de uma pessoa mais Agitada. ríspida, mais violenta, mais agitada. Ele vai recebendo aquele rótulo. Na medida que ele toma aquilo como uma verdade, e a depender de quem coloca, quem rotula aquela criança, especialmente Se ele forem os admira, pais, que é, poxa, minha referência aqui de vida, pai e mãe, o que acontece? Eu vou sendo rotulado, eu vou recebendo o rótulo, vou internalizando o rótulo, Acabou. aquilo passa a ser uma verdade para mim, aquele rótulo que veio externamente se torna uma questão interna, que são as crenças, e por uma questão de congruência, a tendência daquele garoto é agir conforme. Conforme o quê? Conforme o que ele acredita, conforme a crença. Vai fazer dele talvez uma pessoa tímida, que vai ter medo de falar em público, uma pessoa que não vai saber receber ou não na vida, uma pessoa que vai ter uma queda para violência. Então, tudo que a gente fala e faz tem um peso muito grande. Nossa, e aí a gente pensa, nós como professores, né, de universidades, de faculdade, universidade, que seja, isso também é com relação ao aluno. Com certeza. Porque se você está indo para o mercado, está iniciando uma carreira, o que você fala, o que você afirma, o que você impõe, você é capaz de alterar para o bem, para o ótimo, para a excelência, um comportamento, um caminho que ela vai seguir. Ou então você desacredita a pessoa no primeiro momento que ela já está ali vulnerável numa situação de novidade e você destrói, óbvio, né? Guardar as devidas proporções, mas você... Não, olha, isso não vai dar certo, não é para você. Então, não, você é muito bom. Porque você tem que acreditar, você tem que achar que a pessoa... Não adianta você falar também sem conhecer, né? Mas eu acho que isso, para criança, para um adulto, para um início, para todo início, é muita responsabilidade falar, porque a sua fala ali, de uma forma irresponsável, ela pode determinar, ou para sempre, ou até a pessoa ter uma consciência, influencia, né? Assim, positiva ou negativamente. Sim. Vai colocar a pessoa em alguns lugares que talvez não lhe pertençam. Às vezes, principalmente em família, eu vou assumir algumas funções que não são minhas porque me foram passadas de tradição por tradição, de geração em geração, e eu preciso quebrar algumas crenças familiares para saber qual é a minha função, qual é o meu lugar dentro da família. Me colocaram ali, né? E isso não é desonra para pai e para mãe, entendeu? O seu pai é muito humilde, por exemplo, Dácio, aí você fala assim, não, mas eu não posso, eu não mereço então ser rica, né? Eu vou falar assim, não posso. Vai ser uma afronta. Eu vou afrontar a minha herança, eu fui criada assim, meu pai gosta da simplicidade. Eu vou comprar um carro de 300 mil reais? Não, o que é isso? 300 mil, preço do apartamento. Por quê? Eu fui criada numa perspectiva de humildade, não é pobreza. Tá vendo? Olha o peso das palavras. Olha como é que nós precisamos entender. O que você quer? Nós merecemos o melhor. E isso não vai fazer com que nós percamos, né? É isso mesmo? Percamos? Né? Tá certo? Soou meio. A essência da humildade. Mas nós merecemos, porque o merecimento é uma crença que eu vejo, mesmo mentoradas todas não se acham merecedoras. As pessoas hoje acham que elas não merecem o melhor dessa terra. Eu falo, que mundo que vocês estão vivendo. Nós merecemos. Isso não é para mim, isso não é para mim. É para o outro, é para o Dácio, não é para a Carol, que isso é para nós todos. Você pode perceber pessoas, por exemplo, que ascenderam economicamente na vida, mas têm, talvez, ou traumas, ou complexos, ou algumas questões aí que elas não se sintam merecedoras. Então, quer dizer, ela tem toda uma condição econômica, por exemplo, de entrar numa loja muito cara, porque ela merece aquilo e se dá um presente. Eu vou comprar uma bolsa, é cara, mas eu posso, eu trabalhei para isso, ou uma roupa, ou vou num restaurante que é muito badalado, é caro, eu quero experimentar, eu quero me dar esse presente porque eu ascendi economicamente, eu ralei, eu trabalhei para aquilo. Mas há pessoas que elas não vão, não porque elas não podem, parece que elas não se sentem incluídas naquele ambiente. E por que ela não é incluída? Pertencimento, exatamente. Pertencimento. E continuam, às vezes, sempre com um ar de dificuldade, um ar de sofrimento, sempre negando aquilo que ela conquistou. Sim, perfeito. E isso, a formação das pessoas nesse sentido,
até pela nossa temática aqui, quando a gente fala em liderança, não é uma pessoa que vai liderar uma equipe. A liderança é da sua vida. Você pode exercer numa equipe. Se você não tiver uma liderança, que é o quê? Tomada de decisão, extrair o melhor das pessoas, dar exemplo, ter congruência com o que você faz e você fala. E isso vai desencadear no seu trabalho, por exemplo. Se você é todo errado nesse aspecto comportamental da vida, vai ser no trabalho também, né? E com a comunicação, obviamente, ali é a mesma coisa. Então, todo esse aprendizado, tem gente que olha, pô, mas vocês estão falando do quê? Falando disso, falando de liderança e falando de comunicação. Só que de uma forma mais profunda, lá na raiz da questão, realmente. Sim. Porque a gente não gosta de ficar no raso, né, gente? Não, isso não é pra gente. A gente gosta de mergulhar. Exato. Andar na beiradinha, que graça tem molhar só a beiradinha do pé? Não, tem que mergulhar para que a gente possa ver o que tem, as belezas que tem no oceano. Quem tá no raso não vê. Só vê água e areia. Exatamente. Não vê peixe, né? Não vai ver estrela do mar, não vai ver as outras cores que tem ali. Que isso, gente? Tem muito mais pra gente explorar. E eu sou daquela que a gente tem que explorar tudo. A vida é minha aliada. Já falei isso aqui, né? E vou reiterar isso aqui. Teve uma situação interessante. A Cacá também, você deve ter muito caso assim em sala de aula. Já tem um tempo. E estava tendo um trabalho. Sempre tive muita predileção assim, ó, pessoal, vamos fazer um trabalho. E vocês vão apresentar aqui para mim, não precisa me entregar nada não, apresentação oral, acho que vocês desenvolvem um poder de síntese, de comunicação, de desinibição, de oratória, de concatenar as ideias, e assim a gente vai evoluindo também. Beleza, pessoal apresentando, e é incrível como as pessoas têm medo da exposição. O pessoal fala, eu tenho medo de falar em público. Eu falei, não, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de se expor em público, de ser ridicularizado, do julgamento, de não fazer um bom papel. E aí, todas essas emoções que você carrega ao longo da vida, quando você se coloca ali à prova em evidência, elas vêm à tona. Então, o que você quer é negar aquelas emoções de novo em você. Sim, e muitas vezes, perfeito. quando você se coloca em evidência para falar em público, essas emoções vêm e te incomodam. Então, não é o falar, porque todo mundo fala aqui. Vocês conversam pra caramba quando eu tô dando aula. Então, vocês não têm medo de falar em público, né? E aí, beleza. Foi aí, nesse respectivo grupo, uma menina começou a apresentar, ela começou a ficar com a voz muito embargada. Eu percebi que ela até ficou com o lábio branco, começou a tremer, não aguentou e começou a chorar. Olha. Aí ficou aquele clima na sala, ela, calma, pera aí, pessoal, ela saiu, foi lá para o bebedouro, uma colega foi, eu falei com o pessoal, espera aí, calma, fui com ela, conversei com ela lá fora um tempinho, porque eu tinha obrigação, não só como professor, mas muito além, como pessoa, talvez mais madura, com mais condição ali na frente, em sala de aula, de não deixar aquela oportunidade passar por uma questão humana, porque ela ia alimentar aquilo de tal forma que poderia gerar um bloqueio nela, até ela perder aquilo para voltar, não é falar em público, mas é se expressar, se posicionar, decidir, se manifestar, ter uma voz ativa em casa, na vida, com o filho, no trabalho, com o marido. Quer dizer, aquilo poderia ser um alimento, tudo bem, você está nervosa, tal, então deixa para lá, não é para você mesmo, não, volta para o seu lugar. Não, isso não pode acontecer. Conversei, ela voltou ali dentro de um ambiente, o pessoal entendeu bem, foi bem bacana a turma, e ela deu continuidade ali no trabalho dela, mais tranquila. Aí no meio do caminho eu parei, fiz uma brincadeira, aí o pessoal riu, ela riu também, quebrou mais o gelo, ela começou a falar, eu falei, para quem tinha medo de falar, você está falando pra caramba, né, e tal, e aí ela começou a rir, começou a brincar, mas foi uma quebra tão significativa, ali não foi sobre técnica de impostação de voz, de nada daquilo, mas foi sobre técnica da liderança dela, da autoliderança, do autoconhecimento, da autoestima, da autoconfiança, né? De poder falar e ser aplaudida e ser reconhecido como de fato foi. E eu vi que ela gostou daquilo, mas quer dizer, é um detalhe tão pequeno que você pode jogar para cá ou para lá. Então a gente tem que ter essa percepção. Eu lembro que teve uma aluna, estou tentando lembrar qual aluna que era, mas eu acho que foi na especialização, na pós. E ela falava assim, eu não consigo falar em público, eu não vou apresentar, pode tirar os pontos que eu não vou apresentar. E aí, na hora que ela foi apresentar, eu fiquei a apresentação inteira de mão dada com ela. A gente não levantou, a gente fez a sala virar em forma circular, oval e tal, e ela passou, eu passei a apresentação inteira de mão dada com ela. Que é uma coisa tão simples pra gente, mas que pra ir ali, pra ela no próximo momento, E ela foi ótima. Então, assim, é uma situação de você também, a gente tem que ajudar muito. Eu acho que a nossa função
aqui é de Nossa ajudar. entrega, né? É a questão da caridade, a questão da ajuda, não adianta nada ser só por um. E um ciclo virtuoso, porque esse exemplo que você deu para ela, talvez aqui 5, 10 ou 20 anos, ela pode ser demandada e ela vai lembrar o dia que você fez isso com ela. Alguém segurou e ela minha vai mão. perpetuar positivamente para alguém aquilo também. Mas eu acho que é essa questão também. A gente não pode ser só pra gente. Não faz sentido, não justifica, Não dá. né? Eu gosto muito de usar, eu usei no IAM, a expressão ir pro palco da vida. A gente já tem camarote. Agora a gente tem palco. Agora a gente, Palco. vocês têm palco. Isso, Eu sou aquela aprendendo. que tem que ser tangível, né, gente? Então, vamos lá. O que é isso? Mas eu tenho mais que eu ganhei minha bolsa, você não. Ele ganhou uma bolsa. Agora é a hora do integral. ego inflar. Lud, Eu não vou deixa nem eu te te falar, contar. você sabe que você pagou Não, o mas curso. aqui, eu tô E ela achando já que pagou o eu curso precisava inteiro. de alguma coisinha, um brinde, um desconto. Eu vou marcar mais uns 3 podcasts com a Ludmilla, vai que eu ganho sou mais. eu, Olha a Maria só. Tereza e a Paula. Peraí, Dácio, peraí. Assim, Essa parte Cada importante. podcast é uma bolsa. um encontro comigo gratuito. Eu faço uma sessão de mentoria com você. Ah, Eva, tá bom. Tá muito maravilhoso. Então, tá bom. muito maravilhoso. Aí a gente conversa um pouquinho sobre Eba. o seu propósito, Eba, tá? fechado. A gente faz um alinhamento do seu movimento com o seu propósito. Fechadíssimo. Fechadíssimo? Eba, lucrei super. Ah, então ótimo. Então agora eu já estou assim mais tranquila, já que eu Já brindei, já melhorou. dei um Já mimo para vocês isso, dois. mimo, Tá? isso. Então vamos lá. E eu trabalhei muito nesse segundo IAM para ir para o palco. E aí o Márcio, né, falou assim, Ludmilla, tá tão clichê, todo mundo fala de palco, você tá ir para o palco. Mas Deus colocou no meu coração ir para o palco. Então, beleza. E aí, tinha 50 mulheres. Quem estava no palco? Uma mulher só. Eu chamei 6 convidadas. Mas eu então não entendi. Tinha 50? 50 pessoas participando. Mas quem estava no palco? No palco, Eu. entendi. Então, a gente já começa a ver. Não é todo mundo que vai para o palco. A maior parte das mulheres estava no auditório. E eu tinha um backstage. Eu tinha a equipe de recepcionistas, eu tinha a equipe do Vista, eu tinha a mesa de som, eu tinha o Márcio fazendo toda a filmagem, o staff. Então, olha só, três ambientes. Auditório, palco e backstage. Beleza. Só tinha uma no palco e eu convidei 6 mulheres para irem para o palco. Convidadas para fazer um TED de 15 minutos. E aí eu comecei a falar, olha, o palco é a sua vida. Hoje o palco aqui é a imersão. Mas o palco pode ser a sua casa, pode ser a empresa, pode ser a sua sala de aula, onde você está. A questão é que nós precisamos saber nos posicionar no auditório, no palco e no backstage. Ninguém nasceu para ficar no palco 24 horas. Mas nós não nascemos para ficar só no auditório aplaudindo os outros atuarem. E também nós não precisamos, nem devemos ficar atrás. Quem está atrás, ninguém vê o seu movimento, você não é vista. E o que não é visto não é notado, não é reconhecido, não é legitimado. Então, olha só. Eu trabalhei muito a questão de sabermos nos posicionarmos nos 3 ambientes. E eu vou te falar algo, hein? Já tô começando sua mentoria. O palco é o seu lugar. Adorei, gente. Agora vai se achar. Não. E agora eu vou aguentar. A gente tá insuportável. Eu queria dizer que agora, você foi causadora. Que eu causei, a gente vai ser insuportável no bom sentido, mas a gente não... Vocês estão sendo empoderados, porque eu coloco A gente vocês tá na linha da insuportável. largada para vocês, ó. E o movimento de agora em diante, eu não aceito 240, não é de 360 para cima. Eu já falei pro Dácio. Aqui, ele tá se vendo um montinho baixo, sabe? O Dácio tá se vendo aqui assim. Eu tô vendo ele lá no cume da montanha, sabe? Porque é lá que eu vejo as pessoas. Tem que ver alto. A gente tem que ter uma visão de águia. Então, foi tão legal isso, porque as mulheres ficaram tão impressionadas e eu falei que o melhor é quando você abre o seu palco para outras mulheres entrarem nele. Eu falei, eu poderia ficar aqui só Ludmilla falando, mas eu trouxe mulheres com histórias incríveis, mulheres lindas, incríveis, maravilhosas para compartilhar, porque o melhor é quando você abre espaço no seu palco para outras mulheres entrarem, porque você aprende, você cresce, você contribui. Gente, foi um movimento maravilhoso. Então, você falou isso agora e eu lembrei. A gente precisa... E muitas vezes nós é que vamos estar no auditório para aplaudirmos outras. E outras vezes nós vamos estar ajudando no staff de alguém. A questão é, eis-me aqui. Onde o Senhor quer que eu esteja agora, Senhor? Porque onde o Senhor me colocar, eu vou atuar. Eu não vou ter medo. Seja no auditório, no palco ou no backstage. Eu estou
Carol, outra, já começando aí. Esteja preparada para as 3 funções, para os 3 locais. Nós precisamos estar preparados. Nós nunca sabemos quando vai chegar o nosso palco. Entendeu? A preparação ela é contínua. Hoje, essa tarde, essa mesa de rodada de conversa é uma preparação para as nossas vidas. Porque tem algo que nós vamos viver e que nós vamos lembrar desse dia 25 de maio. Eu tenho certeza. Verdade. E é interessante isso, porque acho que isso ativa uma atenção plena de quando nós temos essa atenção plena, a gente está sempre observando tudo à nossa volta. Perfeito. Mas já com um propósito. A gente já sabe o que está achando. Quando a gente está desatento, quantas oportunidades passam e nada. Uma ocasião eu vi um filme muito legal, não sei se vocês já viram, com Ben Stiller, chama A Vida Secreta de Walter Mitty. Ai. De vez em quando ele parava no filme, ele era meio viajandão, parava, e ele vivia muito a vida, muito legal, aqui. Na mente. Nunca, ele não era o protagonista, ele ficava imaginando coisas, de vez em quando, a Fabi fala, ele está no modo Walter Mitty hoje. É exatamente isso que eu ia falar, é porque ele entra nesse modo. Não, porque às vezes eu paro, você está no modo Walter Mitty, né? E aí a pessoa ficava imaginando alguma situação. Bem legal o filme. Então já sei, agora já estou identificando o Márcio. Quando o Márcio também voar, ele vai estar nesse modo. Entendi. E aí o que acontece? Principalmente quando ele fica mudo. A maioria das vezes. Voltando na estrada de algum lugar, entendeu? Aí você pega uma pessoa poder conversar e ela... Conta, Dácia, agora eu já aprendi. Já resolveu. Aprendi. E aí, nessa parte. E aí, ele trabalhava numa revista, perdeu um filme, tinha que localizar e tinha que ir atrás de um fotógrafo, né? Que era o Champagne no filme, resumindo aqui. E aí, realmente, ele foi para a vida, ele foi atrás e foi viajar, e foi para muito lugar, foi para a Patagônia, foi para não sei aonde, foi para um monte de lugar. Até que encontrou, né, subindo uma montanha, o fotógrafo lá, interpretado pelo Champagne, e ele estava ali tentando tirar foto de um felino conhecido como um gato fantasma das montanhas, espécie de um puma, e que era dificílimo de encontrar. Esse felino, ele quase que não deixava ser visto. E ele ficou lá do lado desse fotógrafo, coincidentemente. Quando esse felino apareceu, o fotógrafo lá com a câmera no animal, e não tirou foto. E o Ben Stiller, o personagem dele, virou para ele, não vai tirar foto, não vai tirar foto. Ele falou, não, quando a imagem, quando o que eu estou buscando é muito encantador, eu não tiro foto. Eu simplesmente fico observando e vivo aquele momento, e ele passa e eu não levo a foto. Foi uma coisa que me marcou, porque ele estava assim, 100% observando aquilo, vivendo a vida. E a lição no filme era aquilo, para o Ben Stiller, ele parar de ficar imaginando e vão para a prática, vão viver. É mais ou menos assim, resumindo, mas assim, foi uma cena muito legal desse filme, A Vida Secreta de Walter Mitty. Então, quando eu estiver viajando na maionese, é por isso. Então, quando o Márcio desafiador, assim, né? Desafiador, muito desafiador. Isso, a partir de hoje, mudanças no vocabulário. Então, quando o Márcio fizer isso, você vai entender que esse momento desafiador é porque ele é isso. Gente... Muito lucrativa essa tarde. Nossa, aprendi. Tem hora que eu falo que eu tô falando com as paredes, mas tá tudo bem, porque eu tenho que falar com alguém, né, gente? Eu tenho que falar com alguém, Carol. Eu sou a mulher da conexão. Eu falo, Márcia, eu preciso falar, alguém precisa me ouvir. Eu escuto tanta gente. Quem vai me ouvir? É porque você falou, a gente quer um ouvido. O ouvido abraça, o ouvido não escuta, o ouvido abraça, né? O ouvido, ele acalma, o ouvido acalenta, o ouvido afaga. Gente, que isso? Por isso que a arte da escuta é uma arte. Escuta é uma arte. Não é uma... vamos falar assim, a gente usa, né, dentro da programação neurolinguística, a gente usa os 5 sentidos. Não, gente, a gente tem que escutar com o coração. Exato. Escuta dinâmica. É muita coisa, né? Profunda. Se deixar, a gente fala a tarde inteira aqui, porque é uma temática muito envolvente, muito, muito importante e relevante, acho que para qualquer pessoa, especialmente nos dias de hoje. Essas habilidades humanas, psicológicas, emocionais, comportamentais, etc, etc, etc. Não, no mundo e depois hoje... do curso de mediação, ninguém vai aguentar o Darcio, tá? Aí nós vamos ter que fazer outro podcast de mediação, nós 3. Uma rodada de mediadores. Maravilha, fiquei feliz pra caramba com o curso que eu ganhei, Cacá. Pois é. Nossa. Quem quiser aí, ó, ser colega do Dácio, desafiador. Pode me chamar lá, que estamos com as inscrições abertas para o novo curso, para a nova turma. Então, aí tem eu, de novo, quero fazer, Maria Tereza, a Paula. Não, faz mesmo aqui. Agora, brincadeira. Não, de verdade, mas é... vocês desconto. Pode a gente depois isso aqui?
Preocupa Não, mas é porque por conta da nossa Câmara, né, que a gente está constituindo. Eu acho. Então, eu, Paula e Maria Tereza, eu acho. Vocês terem Legal. acesso Sim. tanto ao Dr. Cleiton quanto à Ana de Brasília. Vocês vão viver uma experiência diferente, porque é diferente. Que legal. Não, mas a gente vai sim, porque né, uma situação, a gente terça-feira a gente se reuniu, semana passada a gente estava em São Paulo. É para o segundo semestre já, é um projeto que a gente já tem mais ou menos um ano e meio, que a gente veio criando, nós nos qualificamos para isso. Iniciando, Mudando a né? advocacia, né? Advocacia colaborativa. E aí, nós estamos nos preparando, temos um caminho enorme pela frente, mas como tudo, né? E aí vai ser excelente pra gente. Eu quero muito, já vou sair daqui. Você vai amar. E eu vou adorar ter essa turma. Gente, turma exclusivaça. Perfeito. Isso aí, muito bom. Pessoal, a gente vai chegando aqui, então, infelizmente, ao final... Eu nem sei quanto tempo a gente está aqui, para dizer a verdade. Passa rápido, né? Pelo nosso tempo Passa aqui rápido. também do nosso AlphaCast. E o que vocês quiserem falar aí no finalzinho, palavra de vocês, alguma coisa... Eu Uma acho história? que Algum outro uma brinde? História, um mimo, por favor. Nossa, eu já dei muitos mimos para vocês hoje. Eu tô precisando super, na hora que acabar aqui, olhar o desconto e o dia que vai começar a minha mentoria. Nós vamos marcar... Não, gente, eu vou marcar ele agora para você. Semana que vem... Chatíssimo. Você vai. Mas eu vou te dar um outro brinde, que eu não posso nem falar aqui, porque é da turma fechada de mentoria que... Eu vou te dar um brinde. Aproveita. Não, mas agora... Gente, agora é turma de espera. Se cada podcast que Tamo você tiver feito, aqui tô a gente feita. receber alguma coisa, já vão marcar na agenda de uns 10 aí, Exatamente. né? Olha, a gente já tá com a próxima turma aí. Eu tô com fila de espera. Graças a Deus, né? Que pelo IM. Pro IM é segundo semestre, pra mentoria. Ah, a tá. segunda turma do PDF, né? Já tô com fila de espera. Glória Legal. a Deus por isso. Quem quiser, é só olhar lá no meu Instagram, que vai ter lá a Que mentoria PDF. Seu Ludmila Stigert, né? Demudo Ludmila Stigert, Stigert. Dá uma olhadinha lá. Mas eu quero deixar algumas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a confiança e o convite de vocês. Eu penso que chamar alguém para sentar essa cadeira e levar uma mensagem para o público é muita responsabilidade. Então, a escolha de vocês, né? Ser escolhida. Então, isso é muito gratificante. Então, eu fico muito grata, porque é um ato de confiança, é um ato de escolha e um ato de confiança. Então, muitíssimo obrigada. Agradeço também a cada pessoa que vai nos ouvir, né? Que elas possam também receber as nossas falas com muito amor, com muito carinho, e que as nossas falas sejam sementes nesses corações que vão nos ouvir, que vão nos assistir. E o que eu posso falar é o seguinte: a vida acontece no movimento. E nós, para nos movimentarmos, utilizamos da comunicação. Não tem jeito de não comunicar, porque o próprio silêncio é um ato comunicacional, é uma ferramenta de comunicação. Então, nós precisamos alinhar esse movimento com o nosso movimento comunicacional, para que a gente tenha congruência, para que nós possamos estabelecer conexões genuínas que geram frutos. Porque, pessoal, nós nascemos para frutificar. Então, se vocês não estiverem frutificando, vocês precisam parar o movimento de vocês, parar tudo, ir para o camarote e pensar: por que eu não estou frutificando? Eu nasci para ser frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. E se precisar de ajuda para a frutificação, pode me procurar. Eu estou aqui para mentorar mulheres, para conversar, para ajudar e para emprestar o meu ouvido e o meu coração. Muitíssimo obrigada, viu, queridos? A gente agradece muito, porque é uma responsabilidade de fazer o convite, mas é porque a confiança é tão grande e a gente sabe que o conteúdo é de tanta qualidade e tão próspero e que o alcance é muito além daqui, porque a gente saiu daqui com um conhecimento, com um enriquecimento, mas a sua presença aqui hoje, ela tem um significado, ela tem um sentido muito especial, né? Que é para o nosso público, que é para quem a gente trabalha, para a nossa dedicação. Então, ter tido você aqui essa tarde hoje foi maravilhoso. Que coisa boa. E para a gente é um agradecimento, um aprendizado muito grande. Então, eu queria te agradecer muito. Foi incrível, adorei mesmo. Vou dar um beijo, um abraço daqui a pouco, gente, que eu sou mulher dos beijos e abraços. E eu nem sou de falar assim, eu tô falando porque eu acho mesmo, sabe? Obrigada. Bom, eu particularmente fico muito feliz, muito lisonjeado com
Com a aceitação do nosso convite, com a disponibilidade também de tempo, de entrega de conhecimento aqui para a gente hoje aqui no nosso podcast, nesse projeto, que a gente, como eu disse, a gente está engatinhando com ele, mas a gente acredita que ele é muito promissor e vai ter muito resultado também, entregar muita coisa legal para as pessoas. Então, nosso agradecimento mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade, por tudo que você entregou e compartilhou aqui conosco também, pela Cacá mais uma vez aqui, minha parceira que está sempre que possível aqui comigo, apoiando na produção desse podcast, tá? E já se sinta convidado para os próximos aí, que a gente ainda vai ter muita temática, a gente está organizando muita coisa da nossa agenda aí, certamente você ainda vai estar aqui conosco inúmeras vezes. Com tá? todo o meu coração. E eu agradeço imensamente, então, a participação sua, Ludmila, da Cacá também. Um especial agradecimento para vocês aí que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, um agradecimento para a editora e livraria De Plástica, nosso parceiro, ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça, ao Café Minas do Sul, cafés gente, especiais. Delícia. Agradeço também à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem aqui de BH. Um abraço para o Carlos. E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha valido a pena e até a próxima. Um abraço. Até mais. Tchau. Foi ótimo!